Rotep Família, mais um vídeo no canal, desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês. Deixa o like aí, que é muito importante desde já. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos nesse canal, somos um pouco mais de 1.778 inscritas e inscritas, sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora alegaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, como vocês sabem, já trocamos ideia aqui anteriormente sobre isso, este é um ano de eleição e o que a gente tem percebido no cenário político brasileiro é que tem muita gente há algum tempo pulando fora do barco do bolsonarismo. Primeiro foi o Alexandre Frota, ou pelo menos um dos primeiros. Essa Joyce Hasselman, parece que é esse o nome dela. Felipe Neto falou muito mal da ex-presidenta Dilma Rousseff. E, de novo, esse vídeo aqui não é para defender PT, esquerda, nada disso não, gente, tá? Nada disso não. É um vídeo de análise a partir da perspectiva do pan-africanismo, antes que alguém pense alguma besteira sobre mim. Por que eu tô falando isso? Porque nesse exato momento, nós temos um mais novo ex-bolsonarista na praça, e já há algum tempinho também que ele tem se mostrado nas redes, que é o Otônio de Paula, que é um pastor protestante, que surfou muito na onda do bolsonarismo, assim como esses outros citados surfaram muito na onda do bolsonarismo, e ganharam votos por isso, ganharam dinheiro por isso. Ganharam seguidores, ganharam notoriedade, ganharam inclusive cargos públicos, que é o caso do Antônio de Paula, por exemplo, é o caso do Alexandre Frota, por exemplo, né? Ex-ator pornô, inclusive, e não se trata aqui de nenhum juízo de valor, né? Só estou falando do que ele já fez na vida dele, só isso. Como eu faço, eu sou professor de história, sou ativista. É importante que a gente fique atento, porque essa pulada de barco, como fez o Reinaldo Azevedo também, e durante muitos anos trabalhou para a Veja, uma revista da editora Abril, e a revista Veja, durante muitos anos, ela fez campanha pró-capitalismo, ela fez campanha contra, inclusive, Nelson Mandela. Ela já falou que o Nelson Mandela era terrorista, para quem não sabe, nos anos 60, a revista Veja falava que o Nelson Mandela era terrorista, tá? Para vocês terem uma ideia de quem a gente está falando aqui. Recentemente, o Reinaldo Azevedo foi o mais novo cara que pulou do barco do bolsonarismo. Por quê? Porque está todo mundo percebendo que, apesar de você ter um ministro do STF chamado André Mendonça lá, que está tentando de todas as formas, usando as suas prerrogativas de juiz da Suprema Corte, livrar o Flávio Bolsonaro de uma investigação rigorosa da Polícia Federal, no que diz respeito à questão do envolvimento dele, até o último fio do cabelo, com o caso do Banco Master e do Vorcaro. Apesar disso, é praticamente certa e líquida que o Luiz Inácio Lula da Silva vença novamente a eleição para presidente da República no final do ano. O que não significa dizer que o bolsonarismo ele vai deixar de existir nesta sociedade. O bolsonarismo, como eu falei ontem numa rede social minha, como eu postei lá, ele existe a partir do momento que os portugueses invadiram esse território. Eu estou fazendo isso, família, porque brasileiros têm um problema seríssimo de memória social. Além de professor de história, eu sou arquivista. O arquivista também lida com memória social. E uma vez bolsonarista, uma vez na extrema-direita, você sempre estará lá. Não existe esse negócio de arrependimento, de pulada de muro. Ah, porque eu tive um surto de questões sociais, de repente acordei e virei um defensor das causas sociais, como muitos aí estão fazendo. E muita gente está abraçando essa galera, que até então era inimiga, principalmente dos pretos, porque o bolsonarismo ele é da extrema-direita. A extrema-direita ela é fundamentalmente racista. E aí, como eu estava falando, a extrema-direita neste país, ela chegou, ela começou, ela se materializou no dia 22 de abril de 1500, quando o Brasil, esse território, que ainda não se chamava Brasil, foi invadido por portugueses racistas, que escravizaram indígenas, estupraram mulheres indígenas, coisas que racistas fazem, que estupradores fazem, que gente da extrema-direita faz. Em seguida, começaram a escravizar africanos, desumanizaram indígenas, desumanizaram africanos, trouxeram essa visão católica e colocaram na cabeça da sociedade um Jesus branco, um Deus branco, um padrão de beleza europeu, um sistema capitalista construído por pessoas brancas, porque sempre temos que fazer o recorte racial aqui, embora algumas pessoas fiquem zangadinhas, mas o recorte racial precisa ser feito, porque este canal é um canal a partir da perspectiva do pan-africanismo. Não é a partir de perspectiva de nenhuma visão eurocêntrica, de nenhuma visão ideológica eurocêntrica. Porque se é europeia, muito provavelmente ela é eurocêntrica. E a esquerda e a direita são eurocêntricas. É óbvio que são. É só você ler as obras dessas pessoas. Então, quando chegou aqui
essa turba de assassinos portugueses, começou o espectro do bolsonarismo, que atravessou 400 anos. E o que o bolsonarismo faz? E o que ele prega? Ele prega simplesmente a violência extrema. Ele prega a ditadura. 400 anos de escravidão, é óbvio que foram 400 anos de uma visão ditatorial de um povo sobre outro povo. E ninguém aqui está falando de esquerda e direita, não. Não, até porque não tinha esse conceito de esquerda e direita quando os portugueses invadiram esse território. Não, absolutamente. E ali começou a polarização, como eu já falei no vídeo anterior, no Brasil. Não começou com o surgimento do PT, PL, nada disso. A polarização no Brasil começou quando os portugueses invadiram esse território, e trouxeram essa lógica racista para esse território. Trouxeram para cá a propriedade privada, a visão da propriedade privada da terra. Trouxeram para cá a visão da escravização, ou seja, o trabalho como uma atividade penosa. Você escraviza pessoas para essas pessoas trabalharem para você de graça e você lucra com o trabalho dessas pessoas. E até hoje ainda tem trabalhos análogos à escravidão neste país, até hoje ainda tem. E grande parte dessas pessoas que fazem trabalhos análogos à escravidão são pessoas negras e grande parte das pessoas da extrema-direita, que são ligadas, obviamente, ao bolsonarismo, gostam disso, não por acaso. Muita gente da extrema-direita, como é a Júlia Mamata, como o Nicolás Ferreira, que está vendo Copa do Mundo nos Estados Unidos, votaram contra o fim da escala 6x1. Então é disso que a gente está falando. E essas pessoas que pularam fora do bolsonarismo, que pularam fora do barco do bolsonarismo, repito, elas pularam do barco por uma medida estratégica. Não, repito, não por uma questão de um surto que elas tiveram ao amanhecer e começaram a pregar em prol dos direitos humanos, dos direitos sociais, dos direitos políticos das populações subalternizadas no Brasil. E as populações subalternizadas no Brasil são o quê? Majoritariamente negras. Então, muito cuidado quando vocês verem por aí pessoas como o Tony de Paula falando que a direita governa o Rio de Janeiro há muito tempo e a direita ela é corrupta, não sei mais o que, a direita é envolvida com crime organizado. Todo mundo já sabia disso. E ele, o Tony de Paula, obviamente que sabe disso, hora essa. Ele está no meio da política há muito tempo, para dizer para mim que não sabe. Que não sabia que Cláudio Castro, que não sabia que Wilson Witzel, que não sabia que o prefeito Crivella, que ele conhece muito bem, pastor protestante, que governou esta cidade, essas pessoas são todas envolvidas de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, com o crime organizado. É óbvio, até porque o que mais essas igrejas protestantes fazem é lavagem de essas super igrejas protestantes fazem, da qual o Tony de Paula é protestante, é lavagem de dinheiro. Dinheiro do que? Do dízimo. E o dízimo, de acordo com a Bíblia, eu estou voltando para falar porque eu estudo a Bíblia, eu não sou protestante, mas eu estudo a Bíblia. O dízimo é para que haja mantimentos. Não é para você comprar empresa de televisão, porque através da empresa de televisão você controla corações e mentes. Não por acaso, ainda hoje, a Record, ela mostra lá Hebreus branco, Jesus branco, Davi branco, todo mundo branco, Moisés branco. De onde eles tiraram isso? Da Igreja Católica, tanto dizem serem contra. São rigorosamente contra nada. São apenas uma outra ramificação de um grupo historicamente racista, que são os católicos portugueses que invadiram esse território. E trouxeram para cá essa visão, por exemplo, da maldição de Cã, que recai exclusivamente sobre negros. E é isso que se fala dentro das igrejas protestantes, de onde, por exemplo, o Tony de Paula emerge. De onde, por exemplo, o Cyril Malafaia está lá dentro ainda até agora. E não por acaso ele ainda é ligado ao bolsonarismo. E não adianta o Antônio de Paulo falar que ele é contra o Cyril Malafaia, não, porque esses caras, na frente das câmeras, eles falam que são contra. Mas por detrás, é óbvio que esses caras são todos coleguinhas muito íntimos. Não caiam nessa conversinha de bolsonaristas arrependidos, família. Não existe o bolsonarista arrependido. Não existe um nazi-fascista que tenha se arrependido de ter feito o que fez lá durante a Segunda Guerra Mundial. Não existem ativistas da Ku Klux Klan que penduraram negros em árvores, enforcaram homens, mulheres, crianças, idosos, negros e queimaram essas pessoas vivas, quando não desfiguraram o rosto dessas pessoas, como Emmett Till, um menino jovem, lá nos Estados Unidos, quando teve seu rosto desfigurado, pura e simplesmente por ter namorado uma menina branca. Aliás, nem namorado, ele namorou, parece que ele só olhou para uma menina branca. Procura aí, dê um Google aí, que vocês vão saber de quem que eu estou falando, do Emmett Till. Eu tenho até, assim, me causa até uma impressão muito forte quando a gente olha para o rosto desfigurado dele. E a mãe dele, do Emmett Till, fez questão que ele fosse, o velório dele fosse com o caixão aberto, para as pessoas verem o que fizeram com o rosto desse menino. Então, família, é desse tipo de pessoa que a gente está falando. Pessoas que estiveram, em algum momento, dentro do espectro do bolsonarismo, e agora se dizem
a favor dos direitos humanos, direitos civis, essas pessoas são mentirosas. Não caiam nessa, tá? Não caiam nessa. Essas pessoas são enganosas. Elas estão simplesmente aproveitando que o barco do Bolsonaro está afundando, está muito embaixo. A própria candidatura do filho do genocida está cada vez pior, apesar da proteção do André Mendonça e do Nunes Martins lá no STF, apesar da proteção dele, que já era para esse cara ter sido, inclusive, denunciado pela PGR, Procuradoria-Geral da República, o seu Gonê, que não fez rigorosamente nada, a despeito de todo esse escândalo envolvendo o nome do Flávio Bolsonaro. Já era para esse cara ter sido está sendo investigado há muito tempo. Ele está sendo investigado por quê? Primeiro porque ele é branco. Certo? Primeiro porque ele é branco. Segundo, porque ele representa a antítese do atual presidente da República. E eu não estou, repito, não estou defendendo o atual presidente da República, não. Eu estou falando das pessoas que estão, entre aspas, pulando fora do barco do bolsonarismo, porque está vendo afundar. Agora, não se enganem, se amanhã ou depois, e é bem capaz de que isso aconteça, tá? Esse mesmo barco do bolsonarismo parar de afundar e começar de novo a navegar em águas mais calmas, muito provavelmente essas pessoas que estão pulando agora nesse barco, voltem para esse barco do qual eles estão pulando. Todas as pessoas citadas nesse vídeo aqui, eu preciso repetir o nome delas. Porque elas estão aí nas mídias, no YouTube, no Instagram, estão por aí. Vocês veem os rostos delas todos os dias. Todos os dias. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente ficar esperto, ficar alerta, porque todas as pessoas, com exceção do Tony de Paula é preto, tá? Ele é preto. Com exceção do Tony de Paula, todas as pessoas que eu citei são brancas, mas não é porque o Tony de Paula é preto, né? Ou pelo menos que ele apresenta feições negroides ali, que a gente vai deixar de desmascarar essas pessoas, porque o panafricanismo não passa pano para ninguém, nem para preto. Eu nem sei se esse cara se considera preto, né? Por exemplo. Porque tem gente que apresenta feições negroides no seu rosto, por exemplo, mas não se considera preto, como por exemplo o Marcos Feliciano, que fez de tudo para embranquecer, alisar o cabelo, esse negócio todo aí. Mas você pode ver o nariz dele, os lábios, pode ver que ele é uma pessoa que apresenta feições negroides, mas por exemplo, que também é bolsonarista, Marcos Feliciano, né? Bolsonarista, mas pelo menos não pulou fora do barco, continua lá. Porque é lá que é o lugar dessas pessoas. É lá que é o lugar dessas pessoas. Então, não se enganem, não se deixem enganar por esse discurso pseudo-progressista, pseudo-social, pseudo-antirracista, que essas pessoas agora encampam. Porque, repito, ninguém deixa de ser racista, homofóbico, misógino, da noite pro dia. Ninguém faz isso. Até porque essas pessoas estão no lugar de privilégio racial, com exceção do Tony de Paula e do Marcos Feliciano. Embora o Marcos Feliciano, em muitos momentos aqui, ele seja visto como branco, né? Enfim, porque o Brasil ele tem problemas seríssimos no que diz respeito à discussão das relações étnico-raciais. Problemas seríssimos que é fruto da invasão dos portugueses nesse território que trouxeram o racismo ibérico para cá. Mas, de qualquer maneira, essas pessoas são benquistas na sociedade porque elas não são ligadas às religiões de matriz africana também, como eu sou. Como são protestantes, Marcos Feliciano, Tony de Paula, então essas pessoas passam incólumes. Elas podem cometer qualquer tipo de barbaridade, atrocidade, que a religião protestante que elas seguem as livra, as salva do julgamento público. Por quê? Porque no Brasil, nós temos uma sociedade racista, machista, elitista, homofóbica, xenofóbica, exclusivamente com pretos, xenofóbica exclusivamente com pretos. Uma sociedade que sempre teve esse caráter da extrema-direita, do bolsonarismo, que foi mostrado agora definitivamente a partir de 2017, 2018, porque eles encontraram alguém que legitime o seu pensamento, o seu comportamento, que foi o genocídio que matou 700 mil pessoas. Esse aspecto sempre existiu na nossa sociedade. A sociedade brasileira sempre teve este caráter, este perfil. 400 anos de escravidão são a prova disso. E mais a ditadura militar que aconteceu assim que, entre aspas, acabou a escravidão, quando o Marechal Deodoro da Fonseca tomou o poder, seguido do Marechal Floriano Peixoto, e mais tarde a ditadura Vargas, né? Ou seja, tivemos muito mais tempo de ditadura do que de democracia. Logicamente que o Brasil não é um país democrático, porque tem racismo aqui, então não pode ser democrático. E depois, nos anos 60, tivemos a ditadura militar, que durou 21 anos. E por pouco a gente não entra numa outra ditadura militar
em 8 de janeiro de 2023, porque essa sociedade é uma sociedade da extrema-direita, é uma sociedade que promove, que prega, que propaga ideias nazifascistas há mais de 500 anos. Não tenham dúvida disso. A maior parte dessa sociedade, inclusive muitos negros, inclusive até negros que são de Umbanda, de Candomblé, que eu sei porque eu conheço. E pessoas brancas também que são de Umbanda e Candomblé, porque eu sei porque eu conheço. Eu conheço. Então, quando essas pessoas fazem esse tipo de manobra, esse tipo de movimento estratégico, essas pessoas que eu citei, para mostrar para vocês que estão fora do barco do bolsonarismo, logicamente que isso é um movimento estratégico. Porque no fundo, tudo que elas queriam é ficar ali, porque é um lugar de privilégio, é um lugar de conforto para essas pessoas. Não é um lugar onde essas pessoas serão bombardeadas, serão atacadas, até porque os progressistas, eles tendem a ser mais democráticos. Portanto, se, por exemplo, alguma pessoa deste campo cometeu um crime, o que as pessoas do campo progressista vão dizer? Ah, essa pessoa precisa ser investigada, precisa ser julgada de acordo com os trâmites da lei, depois do trânsito em julgado, aí sim, essas pessoas têm que pagar o seu crime atrás das grades. O campo do bolsonarismo não pensa nada disso, não. Ele pensa em matar, como o genocida, cujo nome não deve ser pronunciado, disse que ia metralhar a petralhada do Acre, disse que a ditadura militar errou em torturar e não matar, e que ele, em 1999, ele deu essa entrevista, ele falou isso, que se ele tivesse ganho a eleição naquele momento, em 1999, quando era presidente da República ainda, Fernando Henrique Cardoso, ele disse que mataria Fernando Henrique Cardoso, ele disse que daria um golpe na hora e mataria 30 mil pessoas aqui. Ele não matou o Fernando Henrique Cardoso, ele não matou 30 mil pessoas quando ele assumiu, ele matou 700 mil pessoas. Então, é desse tipo de gente que nós estamos falando. Gente que não se importa com a morte de pessoas pretas e pobres, e os pobres no Brasil são geralmente negros. Ou seja, gente que não se importa conosco, família, com gente preta, tá? É para você que eu estou falando isso. É para nós, para o nosso povo que eu estou falando isso. Dado o recado, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comente aí embaixo, curta. Venham fazer meu curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo e do letramento racial, aulas síncronas online comigo, estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Hotep, África no Centro.